aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio especial do Agro Resenha, que é uma parceria com a Dale Carnegie Training, cara. A gente vai fazer uma série de episódios, esse aqui é só o primeiro de um monte que vai vir aí pela frente, pelo menos uma vez por mês a gente vai estar por aí. E se você não conhece a Dale Carnegie, tem mais de um século que eles trabalham com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de negócios. Então, e para você ter uma ideia, tem livro do velho Dale sendo vendido até hoje, sempre nos top 10 lá na área de negócio. Então, se está aí há mais de um século, quer dizer que o negócio faz sentido, né? E nesse primeiro episódio, a gente não poderia deixar de chamar o nosso amigo Luciano Rezende, que é CEO da Nutripura. Luciano, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast nessa parceria com a Dale. Ô, Paulo, muito obrigado pelo convite, obrigado, Jefferson. Para mim é um prazer sempre muito grande estar conversando com vocês e trocando ideia. É isso aí. E quem está aqui com a gente é o nosso querido Jefferson Martins, que é da Dale Carnegie, né, cara? Muito obrigado por estar aqui com a gente, velho. Imagina, Paulo, prazer a gente poder trabalhar um pouquinho, conversar um pouquinho das nossas experiências, entender também um pouco de como o Luciano, frente à Nutripura, tem conseguido impactar o mercado da pecuária aqui no Mato Grosso e a nível de Brasil também. Isso aí, muito bom. E, Luciano, pra gente começar aqui a resenha, cara, eu acho que seria muito legal se você pudesse contar... Você já contou um pouco da sua história lá no Agro Resenha, né? Agora, mas nesse episódio especial, contar um pouquinho da sua trajetória profissional, assim, cara. Como que se desenrolou tudo isso, cara? Então, vamos lá. Eu vou tentar economizar nas palavras hoje, né? Que você sabe que eu gosto de contar a história desde o início. Mas eu sou formado em veterinária pela Universidade Federal de Goiás. Formei no ano de 2000. Depois eu fiquei um ano trabalhando numa fazenda em Santa Helena de Goiás, que é a Fazenda Santa Fé, uma das maiores referências de produtividade da pecuária nacional, né? E depois disso a gente veio para montar a Nutripura, junto com o meu pai, é o idealizador disso tudo, mas a gente abriu uma sociedade com o Roberto Aguiar e já estamos aí desde fevereiro de 2002, junto com a Nutripura, aí, fazendo parcerias no campo. Ah, legal, cara. E assim, essa é a história bem resumida de tudo, né, cara? Mas conta um pouquinho, assim, como que foi esse processo de se tornar empresário, né? Porque uma coisa é você estar dentro de uma empresa que já está estruturada, muito bem estabelecida, né? Que já tem altos padrões de produtividade e tudo mais. E uma outra coisa é você iniciar um negócio do zero, porque a Nutripura, ela começou do zero, né, cara? Não era um negócio que já estava ali, vocês começaram... Não, vocês pegaram o negócio desde o início para fazer, cara. Como que foi esse processo de se tornar o dono da firma? O dono da firma. Bom, para poder falar sobre isso, vou voltar então lá em Santa Helena de Goiás, na Fazenda Santa Fé, né? Fiquei por um ano e isso eu nunca comentei, então vai aí um primeiro comentário, né? Uma exclusividade de comentário, que quando eu estava na Fazenda Santa Fé, eu conversando com o proprietário, e ele falou numa reunião de gestores, eu com 3 meses virei gestor do confinamento e depois da pecuária, ele tem integração lavoura-pecuária lá. E ele comentou em um determinado momento, apesar de não ser para mim aquela frase, mas ele falou que não tinha interesse e não tinha dentro do propósito dele dividir lucro com a equipe e com gestores. E naquele momento eu percebi que eu era um empreendedor. Porque eu falei, bom, se não vai dividir lucro, e eu sempre parti do princípio que o que eu faço, eu acho que eu merecia alguma coisa de retorno daquilo que eu dou de lucro. E a pouca idade também, em vez de deixar a conversa um pouco mais clara, meu cérebro já falou, isso aqui não é para mim. Eu quero algo que eu possa ter retorno daquilo que eu consegui construir, né? Então começou daí, bateu, despertou no cérebro, falou, opa, peraí, não é isso aí que você quer não. Vamos buscar novos desafios, né? E aí foi quando meu pai já tinha essa vontade e chamou para poder montar a Nutripura. E foi quando eu falei, essa história já é repetida, que eu falei que eu entraria junto com um sócio, e esse sócio foi o Roberto Aguiar, né? E quando a gente montou a Nutripura, o objetivo sempre eu deixei claro, o Roberto deixou claro, e a gente tinha pensamentos iguais, valores iguais, apesar que hoje eu sei que para você montar um business plan, um plano de negócio, você tem que avaliar um monte de coisa, né? E a gente não avaliou nada, mas o principal que a gente avaliou são os valores. E como os valores eram muito próximos e o propósito era muito parecido, talvez esse seja um dos segredos de ter dado certo, né? Então a gente queria trazer para a pecuária aquilo que a gente aprendeu na universidade, eu lá na UFG, ele dentro da Exalc, aquilo que eu aprendi dentro também da Fazenda Santa Fé. Inclusive o Ricardo, uma vez, numa operação de toque na fazenda, que é ver se o animal, se a vaca está prenha, se não está prenha, e ele falou assim, traz um veterinário para fazer e paga, porque veterinário tem um monte aí para poder contratar, o que eu preciso mesmo é de um gestor.
E aí, então, isso foi outro lance que ele falou lá, que eu falei, bom, Luciano, presta atenção em gestão aí, que isso faz toda a diferença, né? Se você quer ter participação de lucro e não sabe gerir, não tem gestão, talvez essa frase dele tenha sido mais forte que a própria de falar que não distribui lucros, né? Então, isso eu trouxe com ele de lá. Bom, então, o objetivo nosso era trazer isso para dentro dos clientes do Mato Grosso. E quando a gente fala que a Nutripura saiu do zero, ela saiu do zero porque a gente comprou uma empresa, nossa família não tinha capital para isso, o Roberto tinha um pouco de capital, mas o importante é que a gente comprou, endividou, esse é outro ponto importante, não é que foi lá, comprou e já tinha capital de giro, trabalhou um início muito difícil, mas o importante disso é que o zero foi só nessa parte. Por quê? Porque o Roberto é de família de pecuarista e meu pai é contador rural. E na época, meu pai tinha lá 48 clientes, salvo engano, e ele pediu uma oportunidade para cada cliente dele para poder deixar que a gente trabalhasse dentro da fazenda. E a oportunidade foi dada, de novo, pelo histórico dele, que é o histórico de quê? Honestidade, de valores. Ele era, na época que ele era contador, era ele, minha mãe dentro do negócio, eu lembro bem que na época passar um Pix... nem TED existia. Então, o que fazia? Os produtores iam para a fazenda, comunicavam por rádio amador com a casa, alguma coisa assim, que já estava evoluído, que tinha rádio amador. E para poder fazer os pagamentos, eles deixavam o cheque assinado com meu pai. Uau. E a família lá perguntava, tem que fazer o pagamento disso, fazer o pagamento. Meu pai controlava tudo isso, né? Isso é confiança, isso é total confiança que você vai relacionando bem com seus clientes. E na hora que ele pediu essa oportunidade, ela veio de imediata. E veio falando, eu vou dar, porque é para você. E nesse tempo lá em Santa Helena, teve 2 clientes que foram visitar. E esses clientes visitando, viu o que a gente estava fazendo de trabalho e começou a comentar no grupo dos pecuaristas de Rondonópolis que o Luciano, o filho do Roberto, ou como um chamava, né, o Magrelo, ele está fazendo um trabalho interessante e na hora que eu vim, as oportunidades começaram a aparecer. E aí que começou toda a história da Nutripura. Então, ela começou do zero no momento, mas não. Ela começou com meu pai lá em 1900 e bolinha, como contador, que foi criando confiança com os clientes, que abriu as portas, juntamente com a tradição e com o nome da família do Roberto, a oportunidade foi dada. Legal. Dar a oportunidade é só o começo, né? Depois fazer acontecer é o que faz o diferencial. Mas teve esse início muito bacana aí. Cara, e olha que legal. Isso é um insight muito massa, né? Porque assim... Vocês ainda tinham que construir a confiança dos clientes em relação a vocês. Sim. Né? Só que o seu pai, de alguma maneira, já tinha construído essas relações de confiança, né? Olha o quanto é importante, Jefferson, essa questão de você... a questão de valores e tal, né? Mas você construir relações sólidas te dá muitas oportunidades, né, claro, cara? Claro, e tem esse negócio que assim, ó, a gente vê acontecer muito, deve ver isso bastante agora, até porque, bom, vocês são acessados por um monte de gente também, né? Fornecedores, parceiros, querendo fazer parceria, enfim. Mas naquele momento, se o seu Roberto não tivesse credibilidade com toda aquela carteira de cliente... Esquece. Cara, esquece. Ainda mais do jeito que vocês começaram, né? Sem caixa, sem grana e tal. Sim, porque naquela hora, a credibilidade, o aval foi do seu Roberto. Mas aí você e o Roberto tiveram que fazer por onde... Falar assim, ok, agora não precisa mais do aval dele, é com a gente. Então, muitas vezes o pessoal esquece, né? Eu vejo o pessoal esquecer que credibilidade, ela vem com o tempo. Exatamente. Isso aí. É o convívio, é a entrega, é a constância, é a disciplina que vai construindo uma relação de confiança. Não é uma fórmula mágica que você vai lá, fala 3 palavrinhas pro cliente, faz um negócio pro cara e tô lindo. Isso é conquistado e é legal isso, que a confiança que eles tinham na nossa família nos deu a oportunidade. Isso. Mas não me deu a confiança nem no Roberto, nem na Nutripura, obviamente. Sim. Aí depois nós tivemos a oportunidade de mostrar serviço, mostrar trabalho, mostrar os nossos valores para depois a gente conquistar a confiança. Então é interessante isso, né? Não é que a confiança também ela é passada de gerações só por passar. Sim. Não, ela te dá a oportunidade. Agora a confiança é você que tem que construir isso. Exatamente. Exatamente. Esse é um ponto legal, cara. E fica de aprendizado, né? Para quem tá ouvindo aqui. Porque assim, ó, alguém confia em você. Se esse alguém te avalizou, né? Te validou o que você faz, você tem que fazer por onde também. Não tem como você sentar ali em cima das glórias, vamos dizer assim, né, cara? Mas legal.
E dentro desse processo, ô Luciano, quais foram, que eu imagino que tenha sido vários, né? Quais foram os principais pontos, assim, vamos dizer, pontos de inflexão, ou talvez processos que você teve que tomar na sua carreira? Em que momento que você percebeu que precisava mudar alguma coisa, né? Porque, assim, a gente vem numa tocada, né? A gente, igual você falou, começou lá do jeito que dava, conseguiu uma oportunidade e tal, mas vão chegando alguns passos, alguns momentos dentro dessa jornada, né? Uhum. Que você fala assim, cara, isso aqui eu não sei, ou isso aqui eu não estou conseguindo. Quais foram esses momentos, assim, cara? Se puxar na memória, os momentos são vários, né? Então, vou destacar os primeiros que estão vindo na memória. Primeiro, a gente entrou numa pegada muito técnica, né? Que é fazer o que a gente sabia fazer para o período da universidade, que é fazer a produtividade, fazer com que o que você aprende tecnicamente seja colocado no campo, que é a tal da extensão rural, que para nós é o grande segredo da Nutripura. Às vezes as pessoas perguntam, qual foi a grande sacada? Foi o óbvio. Sim. O óbvio é Sim. fazer extensão, porque estava muito longe a universidade com o que era feito na pecuária. Então, quando a gente trouxe E foi isso... bem numa época que as Ematers do Brasil inteiro já estavam em decadência, né? Em decadência. E você vivia isso no campo, né? O Roberto, a gente tinha também uma pequena fazenda, sempre gostou, meu pai tinha lá o sítio dele. Mas é importante que a gente via isso na faculdade, via o distanciamento que tinha, falou, aqui tem uma oportunidade. Uhum. Na hora que eu trabalhei em Santa Helena, nas fazendas top, falei, a oportunidade é muito maior do que eu estava enxergando, né? Então, o óbvio, às vezes, é um principal caminho, né? Agora, como que você conseguir construir isso que é o desafio? Então, essa foi uma primeira etapa. Só que nesse decorrer, e eu conto isso constantemente, a gente aumentou significativamente a produtividade nos clientes e a gente aumentou significativamente a produtividade dentro da Nutripura. Uhum. Só que uma produtividade sem gestão e principalmente sem fluxo de caixa mostrou claramente, a gente sentiu isso na dor, que isso leva a você entrar em falência. Uhum. Quebra. Quebra a Falência não, empresa. porque não entrou em falência, mas a gente quebrou, faltou fluxo de caixa. Sim. Aí voltou lá o nome, a confiança de as Uhum. pessoas dar a oportunidade de a gente captar dinheiro para poder tocar o negócio. Mas aí veio um ponto fundamental, gestão. Aí, quando a gente começou a entender o processo de gestão dentro da empresa, a gente viu que isso mudava todo o cenário. Tanto é que o próprio seu Chiro falou isso uma vez com a gente, se vocês continuarem crescendo como vocês estão crescendo, você vai quebrar. Uhum. Por quê? Porque não é só crescer vendas e resultado ao cliente. Você tem que gerir seu caixa para que você consiga atender algum momento de crise que vem, por exemplo. Então, isso foi se ajustando. Outro ponto fundamental é investir em pessoas. Porque no começo, o Luciano e o Roberto eram duas pessoas que trabalhavam de uma forma assim que todo mundo falava, vocês dão certo porque vocês trabalham muito. E realmente a gente trabalhava bastante, né? Sim. Trabalha até hoje e tinha uma força impressionante de vontade de fazer as coisas. Então, a gente é o cara que acordava de madrugada, ia na fazenda, depois já tocava no Tripura e ritmo alucinante durante todo o tempo. E a gente percebeu que só nós dois não dava conta de atender todo o processo de crescimento da empresa. E, além disso, a gente lidava com pessoas que é o próprio cliente e com a equipe do cliente. Bom, nós temos duas coisas para poder evoluir. Gestão financeira e gestão de pessoas. E aí que entrou um marco legal, né? Que, querendo ou não, eu acho que muita gente sofre disso também. A gente tem uma ideia que a gente sabe trabalhar com pessoas e que tem um pouco de resistência no aprender. Aprender coisa nova. Principalmente se o cara é técnico e ele acha que a técnica resolve o problema do mundo. E está longe de resolver. Ela te dá a oportunidade, às vezes, de achar alguns atalhos, mas longe de resolver porque falta tato com pessoas, né? E aí foi um negócio interessante que marcou, e eu gosto de contar isso, que o meu irmão tinha feito um curso. E esse curso era o curso da Dale. E quando ele fez o curso, tinha um rapaz lá que era AG ainda, que chamava Jefferson. Era mesmo. Tava no início da carreira. Esse cara, eu conheço esse Você cara. conhece esse cara? Gente boa. Era mesmo. Ele estava no início da carreira. Na época, quem dava o curso, se eu não me engano, era o César, que eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas eu vou tentar. Cagalf. Eu acho bonito falar esse nome. E aí o irmão fez e falou, Luciano, você tem que fazer esse curso. Eu falei, tem por quê? Não, você tem que fazer. Mas na minha cabeça, eu não precisava de fazer. Então, não vou fazer. Depois, quem fez? Minha esposa. Minha esposa fez, falou, Luciano, você tem que fazer esse curso. E aí eu fui na formatura da Dale. Ouvi aquilo e falei, cara, isso aí... Balela. Não vai dar. não é para mim, não. E ela falando. E depois eu fiquei sabendo que esse Jefferson, ele tinha como meta que eu fosse fazer o curso.
E eu falei gastei, mesmo. sei lá, uns 3 anos para Foi uns poder 3 fazer. anos. Mas um ponto importante, o dia que eu falei, eu vou fazer, eu me preparei e falei assim, eu vou abrir minha mente e vou para fazer um curso que vai mudar a minha vida e eu vou acreditar que ele vai dar certo. Uhum. Porque se eu chegar lá já achando que não vai ser legal, eu já estou entrando com um bloqueio próprio. É verdade. E eu me preparei realmente. E aquele, para mim, foi um ponto fundamental. Não foi só o treinamento que eu fiz da Dale lá, que foi o Dale Carne Claro, Corte na claro. época. Foi como eu me preparei para aceitar o novo. Foi. E quando eu conto essa história, até na palestra que Sim. a gente fez lá no simpósio, que falou assim um pouco sobre o 6ão e tinha a Uhum. parte de você precisa renascer, e renascer é abrir mão de velhos hábitos. Ali foi quando eu contei essa história, as pessoas falaram assim, olha, isso aí é uma prova que você realmente renasceu naquele momento para aceitar o novo e abrir mão de velhos hábitos. E ali eu entrei. Eu não sei se eu posso contar essa história, mas eu vou contar, porque como eu estou tamo na aqui, frente do tempo microfone, é está seu, todo mundo o tempo ouvindo. é seu. E eu sei que não tem cortes, então eu vou contar. Na época, eu lembro muito bem disso, isso não é contar vantagem, é ter orgulho da capacidade que eu tive de zerar minha mente para poder fazer. Tinha um tal de ganhar uma caneta, o destaque do dia. Foi. E só poderia ganhar uma caneta durante todo o evento. E eu ganhei 2, não sei porque, abriram exceção para mim. Depois eu fui descobrir que eu tinha ganho todas. E não é porque eu sou diferente das pessoas, é Não. porque eu fui preparado para aprender. E naquele momento que eu comecei a trabalhar melhor pessoas, que foi o primeiro passo, aquilo começou a mudar o crescimento da empresa. Tanto é que eu sou cliente até hoje, porque naquele momento eu entendi que se eu conseguir trabalhar as pessoas junto comigo, no mesmo propósito, com os mesmos valores e como fazer isso, dar mais atenção às pessoas, foi o que mudou a Nutripura do tamanho que ela era para o tamanho que ela é hoje e muito mais consolidada. Então, 2 dicas, gestão de pessoas e gestão do negócio é o que faz a grande diferença na minha concepção. E você vê, né? Vocês são uma empresa super técnica. Eu posso falar sabendo, porque eu trabalhei lá, né, cara? Lá de dentro, né? Lá de dentro eu via como que era. E eu falo para todo mundo. Não é querer puxar saco, não. Mas de toda a equipe técnica que tem lá, são os caras mais foda que eu já vi trabalhar, assim, né? Quem tá ali. Cara, é uma mudança muito grande de mentalidade você tirar seu foco disso para colocar aqui. Assim, eu não sei vocês, eu acho que você Sim. deve ter convivido muito mais com esse tipo de situação, né, Jefferson? De outras pessoas falarem isso para você, mas para mim sempre foi mais difícil fazer esse zoom out, né, que a turma chama, né, vir para trás aqui e olhar o negócio de uma maneira diferente. Cara, isso requer isso que o Luciano falou, né? Muita força de vontade para fazer, né, cara? E tem um negócio que a gente se depara muito, que eu lembro bem que... Tanto que quem ligou pro Luciano, não fui eu, ele me ligou, assim, um dia me tocou o telefone, olhei assim, Luciano Rezende, alô, falei, fala aí. E ele, quando é que tem turma? Eu falei, tal dia. Ele, não, eu vou fazer. Mas eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Tá bom, mas vamos começar. E a coisa... É impressionante que eu vejo assim, às vezes o pessoal, o Luciano deve ver isso também, dentro das propriedades rurais, dentro dos clientes também. O cara quer melhorar a fazenda, o negócio dele, né? Mas o negócio dele começa por ele. Você não tem como melhorar a CNPJ se não mexer no CPF. Perfeito. E a coisa mais impressionante que eu vejo acontecer com gestores das mais diversas áreas é a arrogância da certeza. Cara, o cara tem certeza que ele sabe como resolver o negócio e aquilo cega o camarada. E literalmente, assim, ó, o preparo que todos nós precisamos fazer de abrir mão, de estar aberto com atitude positiva, de aprendiz, para poder crescer e nos renascer realmente, né? Cara, isso muda demais. Isso muda demais. E você começou a provavelmente ver isso acontecer, Luciano, não só dentro da Nutripura, mas você deve ter percebido que tu conseguiu transmitir isso também para o teu cliente. Para o teu cliente. Né? Então, como é que você vê, assim, quando você faz esse trabalho com o cliente, Luciano, as transformações que tu consegue gerar dentro dele por conseguir lidar bem com o cliente, com a pessoa física que está por trás daquele CNPJ? Então, até tem um livro que eu li também que fala o foco do cliente, que eu sempre gosto de colocar, e uma das coisas que fala lá que uma empresa inteligente é aquela que enxerga a empresa do seu cliente como extensão dela mesma. Sim. E esse, para mim, é o ponto crucial, né? E a extensão dela mesma passa, começando por tudo, com o entendimento do cliente, do CPF. Quais são os seus propósitos, seus objetivos, os verdadeiros desejos. Sim. E quando eu fui fazer também o treinamento de vendas da Dale,
bate muito em qual o desejo do cliente, Uhum. né? E isso é fundamental. E Sim. para você conseguir o desejo, eu acho que eu vou acertar esse espaço aqui, porque eu fiz esse curso 7 vezes. Foi mesmo. Foi mesmo. Então, Algumas o principal ponto para você entender o cliente ou CPF, que é impossível você trocar essa ideia com a empresa, né? Não tem E que como. se você analisar só os números da empresa, é muito fria essa análise. Então, para você poder fazer isso, a primeira coisa é saber ouvir. Uhum. Dar atenção à escuta ativa do cliente, né? E isso, para mim, fez toda a diferença. E para você fazer ouvir, você tem que saber fazer as perguntas certas para ouvir. Normalmente, as perguntas certas, elas são curtas e abrangentes. E quando você ouve o cliente, aprende a dar ouvido para o cliente, ali começa o negócio a acontecer de verdade. Enquanto você não ouve, não entende o CPF, é impossível você entender a empresa de forma absoluta no nosso consentimento. Então, esse foi o primeiro passo que mudou o nosso negócio. Vamos aprender a ouvir o cliente, entender o desejo do cliente. E a partir do momento que você entende o desejo do cliente, que muitas vezes ele não sabe te falar com convicção o que é, mas ele te dá boas dicas e aí você vai fazendo algumas perguntas mais ajustadas para poder ter certeza daquilo, você começa a entender também o objetivo dele. E o objetivo do cliente, que é o foco do cliente, passa a ser seu objetivo próprio. Então, existe primeiro entendimento do cliente, eu tenho que saber conversar com esse cliente para a gente nos interagir e para a gente poder trocar ideia, para poder determinar qual que é o foco que nós vamos trabalhar a partir daquele momento. Então, esse é um ponto fundamental que a gente tem que trabalhar junto com o cliente. E depois disso, uma coisa que eu aprendi bastante também, e a Deio abriu muito a minha mente para isso, é ser muito honesto na hora de ofertar o valor que você tem para ofertar para o cliente. E o que eu falo em ofertar valor nesse momento? É se você realmente está preparado para entregar aquilo que ele quer. Porque se você não estiver preparado para entregar, não cai na besteira de querer vender que você vai tirar o pedido. Só que esse pedido, ele é só o primeiro pedido. Sim, você ganha o negócio e perde o cliente, E né? perde o cliente. Sim, do que adianta? E aí é um ponto importante, né, Jefferson, Paulo, que me parece tão óbvio isso, mas não é comum de você ver. Então, o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade. Eu escutei isso 7 vezes, 7 cursos que fiz, e tenho absoluta certeza que muda alguns pontos nos treinamentos, mas esse ponto não muda, porque ele é fundamental dentro do jogo. E quantas pessoas fizeram isso? E às vezes as pessoas culpam, às vezes, do negócio não dar certo pelo treinamento, por isso, por aquilo, não é. É porque simplesmente você não acreditou o suficiente para tocar aquilo como se fosse uma extensão do seu negócio ou colocou todo o treinamento que você viu de alma aberta para poder depois implementar e ver se dá certo. E pessoas é o segredo de você fazer isso acontecer. Mas acho que o grande lance aí, e a gente comentava isso antes da gente gravar, que é totalmente contraintuitivo. Né? Imagina, você ir num lugar... vou lá ouvir o cliente, vou lá ver o que ele estava... Se você for lá já com uma ideia do que você vai entregar para ele, cara, não faz sentido. É você querer vender banana para um cara que quer comprar abacaxi, né? Não faz sentido nenhum. Então, esse negócio de você escutar, né? De você analisar, porque às vezes é uma fazenda na mesma região, né? Com a mesma produtividade, com a mesma quantidade de gado, e um produtor quer uma coisa e o outro produtor quer outra. E tá tudo bem. Né? E aí, se você... Acho que o ponto crucial é, se eu não consigo entregar, não faz nem sentido vender, né? Não faz nem... E isso E como é difícil você conseguir dar ouvidos, né? Quantas vezes a gente teve que treinar e conversar, porque às vezes o cliente comenta alguma coisa que vai contra o que você está pensando, a partir daquele momento seu cérebro bloqueou. E aí que mora o perigo. Na hora que ele bloqueia, dali para frente você não está ouvindo. Quantas vezes o Jefferson falou assim para mim, você está ouvindo? E aí eu fiz algumas artimanhas que eu tenho comigo mesmo para poder. No começo, era interessante, aqui vocês estão ouvindo, mas tem um copo de água na minha frente aqui. Eu comecei a falar, toda vez que o meu cérebro bloquear, eu vou tomar um pouco de água. E eu acompanhava com um copo de água na frente do cliente. Hoje eu não preciso fazer isso mais, que na hora que o meu cérebro quer bloquear, eu mesmo já tenho o processo de desbloqueio aí, e falo, vamos seguir ouvindo o cliente. Isso é difícil. Pô, demais. E é tão difícil que eu convido quem está ouvindo a fazer esse teste.
de tentar fazer algumas perguntas para o que está do seu lado, para alguém da sua família, até para quem é que seja, e começa a ver quantas vezes seu cérebro vai bloquear a partir do momento que fala alguma coisa que não necessariamente é aquilo que você concorda. Sem dar a chance da pessoa se explicar sobre aquilo. Então aí você já vai começar a ver que esse é um ponto fundamental de mudança para poder fazer as coisas dar certo. Agora tem um ponto maior ainda na história, né? Tudo bem, a gente aprendeu a fazer isso e começou a tocar isso como a nossa fonte de negócio dentro da Nutripura. Agora, como fazer isso virar cultura dentro da empresa? Com mais pessoas fazendo. Aí é um desafio ainda maior, que de novo volta a pessoas. Esse é o ponto fundamental. Então, você vive em treinamento de pessoas. Constantemente, a gente faz retreinamento das pessoas. A pessoa volta lá de novo. Por quê? Porque precisa recordar e voltar a seguir aquilo que é planejado para ela poder conseguir ter os resultados que ela gostaria de ter. Isso não para. Isso não para. Isso é o resto da vida. E a renovação de pessoas exige novos treinamentos. E você trazer mais pessoas novas que vêm com a técnica, a gente traz muita técnica, só que ele não está entendendo ainda qual que é o desejo do cliente, ele acha que ele é o dono da fazenda. Então você tem que trabalhar o novo, tem que trabalhar o cara que está mais antigo, tem que trabalhar o líder, não vai parar nunca. O dia que você parar de investir em pessoas, cuidado que isso é o começo do fim. Dizia Henry Ford, né, que falava, né, que experimente, se você não quer treinar pessoas, né, porque ela vai embora, experimente não treinar e daí elas ficarem, né? Se ficar, o prejuízo é maior. É bem maior, bem maior. Se ficar, o prejuízo é maior. E esse negócio é tão doido de saber ouvir, que para gerar confiança, tem estatística para tudo, né? Mas a Dave fez uma, fruto do programa de vendas, Luciano, que é uma coisa que me chama muita atenção. Eles perguntaram para compradores, para clientes do mundo inteiro. Qual é o fator preponderante para você escolher fazer negócio com alguém? 9 de cada 10, confiança. Olha só. 9 de cada 10, confiança. Aí os caras voltaram e perguntaram, ok, mas se você tiver duas propostas em cima da mesa, uma com um determinado valor e a outra com um valor diferente, o que te faz optar por uma ou por outra? Confiança. Aí os caras voltaram a perguntar para os caras também. Assim, tá, mas quantos por cento do teu negócio você faz com quem você realmente confia? Só 37%. Caralho. 63% dos negócios acontecem porque o cara não vai deixar de comprar só porque não confia na pessoa que está na frente dele. Você imagina, o cara tem lá a fazenda dele, tem lá o rebanho dele para tomar conta. Ele precisa dos insumos, ele não achou quem ele confia, ele vai deixar de comprar? Não tem como. Vida que segue. O cara vai comprar. Só que aquela relação é muito diferente. Porque quando realmente existe confiança entre as partes, a negociação é outra. O jeito de conduzir o negócio é outro. A parceria é outra. Porque ambos têm confiança de quando a coisa não estiver indo bem, porque é serviço. Sim. Pode acontecer de um momento ou outro ter que fazer ajuste. Nenhum dos dois lados vai ter milindre de sentar com o outro. Exato. Para corrigir. Então, essa é a coisa mais doida, porque o que a gente vê acontecer muito, as empresas investem em desenvolver a galera do comercial focada em produto. O cara ele tem argumento para todos os concorrentes, né? O argumento técnico. Assim, e numa boa, assim, o cliente não quer saber do produto. Né? Não quer mesmo. Assim, cara, a gente quer saber de resolver o problema nosso como clientes, né? E cada um tem o seu problema que gostaria de resolver. Por isso que esse negócio de escutar o cliente é uma coisa difícil e realmente, assim, ó, você achou seu jeito de beber o copo d'água, né? Cara, ouvir o cara integralmente para ver o que tá por trás das palavras dele é um exercício... É colossal. Eu acho igual você fazer as suas maratonas, sabe? Olha. Sério, porque assim, ó, o esforço consciente que você tem que fazer para estar totalmente presente ali, cara, gera exaustão física e emocional, até o cara se condicionar para tal. É isso aí. É treino, né? É treino. É E treino. o cérebro é ativo, ao extremo, né? Demais. É isso aí. Ô, Luciano, eu entendi naquele momento, sim, que você abriu sua mente e você conseguiu aplicar aquele... Por mais que tenha feito várias vezes e tal, mas você, acho que, entendeu o jogo e, já que eu estou investindo aqui, eu vou aplicar o que eu estou aprendendo, né, cara? Mas quando que você percebeu que treinar a equipe estava te gerando resultado, assim? Quando o estalo, você falou assim, caralho, deu certo. Onde que foi, cara? Como que foi esse ponto? Então, até a sua pergunta veio a calhar, porque na hora que o Jefferson falou que a confiança é o principal mecanismo de negócio,
E a confiança é algo que você conquista, mas você tem que sempre estar, entre aspas, lembrando dessa confiança. Como que você lembra? Quando você faz negócio com o cliente, você normalmente tem que fazer uma proposta de valor do que você vai entregar. E como que você mantém a confiança? É medindo aquilo que você combinou de entregar e mostrando para ele. Com certeza. Aí a confiança vai aumentando, obviamente. Não é simplesmente porque confia que eu não tenho que mostrar o resultado que eu combinei com ele. Claro. Então, você combina um resultado e mostra esse resultado para o cliente. Isso vai aumentando a confiança pelo nível de entrega que você vai fazendo, né? E isso é factível. Se você pede uma pessoa lá, ela faz um combinado com você, ela cumpre 1, 2, 3, 10 vezes, você pode ter certeza que cada vez menos você quer detalhamento, porque você sabe que tem entrega. Isso é natural. Então, isso é primeiro passo, é fundamental. E quando você traz um time também de técnicos para poder fazer isso, é importante você demonstrar para eles que para eles poderem se realizar, eles precisam de ter condições de enxergar aquilo que eles estão entregando. Então, se ele é um técnico que é especialista em fazer, por exemplo, um bom manejo de capim, como que ele vai saber se está manejando bem o capim? Nada melhor do que fazer as medições que têm que ser feitas para mostrar que o resultado dele faz diferença. Nesse momento que você mostra o resultado dele, você começa a aumentar o nível de confiança dele para o cliente, mas principalmente o dele de entrega. E quando você traz isso também para a pessoa que está manejando o passo na fazenda e devolve para ela o resultado, aumenta o nível de confiança dela própria e dela para com o técnico para poder mostrar. Se esse cara está me dando as dicas e está dando um bom resultado é porque é legal. E aí você vai gerando confiança do time do seu cliente e com o seu cliente final, que é o tomador de decisão dentro do jogo. Então, não tem como você manter esse negócio e você não alinhar a expectativa e depois mostrar o resultado dentro do jogo, vamos falar assim, né? Então, isso é o principal meio de fazer com que isso vá para frente. Então, como que a gente mede essas coisas lá, né? Dentro do treinamento lá, constantemente você tem que fazer, senão você nem começa a fazer o ROI, né? Que é o resultado esperado dentro do negócio. Então, para você pedir esse resultado, você alinhando bem a expectativa, depois você tem que estar claro qual que é a maneira que você vai medir, qual a métrica que você vai usar para poder fazer com que isso retorne para o time essa expectativa que ele criou e a expectativa que ele está tendo, inclusive, de crescimento técnico dentro da empresa. Porque a partir do momento que você fez a primeira entrega, se você ficar parado nela o resto da vida, você mata o profissional. Então, o que a Nutripura faz normalmente? Ela baseia o resultado último e aí sobe a régua. Tem que subir a régua, exato. E para subir a régua, tem que dar o quê? Condição para essa pessoa desenvolver mais conhecimento para poder fazer com que ele tenha condição de aprender mais e entregar mais. Isso você vai retroalimentando a vontade da pessoa de aprender cada vez mais e melhorar o resultado. E é por isso que você vai medindo isso. Ah, Luciano, mas me fala um número concreto. Fala o nível de cliente que a gente tem constante dentro do Nutripura, que são clientes fidelizados, que faz muitos anos que está com a gente, e vem crescendo exponencialmente. Então, lá no começo, a gente tinha lá 10 fazendas que a gente atendia assim constantemente. Hoje, a gente passa de 100 fazendas, e essas 100 fazendas que a gente atende são clientes que a gente não negocia mais preço. A gente negocia entrega. A gente combina a entrega, traça o objetivo e vamos junto dentro do negócio. Então, acho que esse é o principal meio que eu enxergo se isso vem dando resultado. É quantos clientes permanecem com os nossos pós-vendas dentro do negócio. E quanto que eles crescem, ou o cliente cresce a cada ano. E a máxima sempre é verdadeira, né? Se o meu cliente cresce... Eles crescem junto. É o óbvio. Um puxa o outro. Um puxa o outro. É óbvio, nem tanto. Então, nem tanto. Óbvio o óbvio precisa ser dito fácil sempre, de né? fazer? Não. Nem um pouco. Eu acho que esse é um ponto legal, né, cara? Porque, assim, dentro de tudo que você foi falando aí, né, Luciano, existem, vamos dizer assim, princípios que regem o trabalho que vocês estão fazendo, né? Esse contato direto com o cliente e tal. E uma coisa que fica, assim, que eu percebo, né, é que vocês têm uma taxa, né, de clientes que deixam de ser clientes muito pequena, justamente por conta disso, né, cara? Então, aqui no mundo dos negócios, o cara chama de lifetime value, né? Tipo assim, o LTV do cara. Quer dizer, não basta você tirar um pedido agora, é muito grande, e daqui um ano ele deixar de comprar de você, né? Agora, o tanto de valor que você entrega para ele ao longo da vida é que estabelece as relações de confiança, que por sua vez aumenta o negócio dele e que por sua vez aumenta o negócio da empresa, né, cara? Então, é pensar de uma maneira
completamente abrangente o negócio de ambos, né? Não, e detalhe, né? Que você está fazendo uma coisa, assim, ó, a cultura Nutripura, que é assim, ó, vocês puxam o número do cliente, que é o É isso foco aí, é do isso aí. cliente. Cara, É isso aí. você produzia X arrobas, agora estamos com X mais tanto. Assim, o nosso próximo objetivo, baseado aqui no nosso diagnóstico, do que a gente vai conversar, no tuas metas pessoais, no seu interesse, nós vamos caminhar para cá. Falei, caramba, assim, ó, a gente sabe que tem todas as variáveis da natureza envolvida e ainda assim, você se colocar no lugar do cliente para traçar o plano, meu amigo, isso é coisa é muito difícil de ver. É muito difícil. É muito difícil de ver, porque o cara não quer se comprometer com isso. Sim. Não, eu faço a minha parte e vamos ver o que vai dar. Né? Falei, cara, e não é assim. E não pode ser assim. Né? Porque se o cliente não percebe que você está realmente como partner dele, como parceiro dele, ele vai olhando assim e começou bom, tá ficando igual e daqui a pouco tá tudo parecido. Aí ele já não percebe mais o valor das coisas. Né? E, poxa, isso é um trabalho que eu tenho acompanhado já faz um tempo com vocês e é algo que é impressionante, cara. Impressionante. Então, e quando você vai fazer um atendimento desse, normalmente a gente pede para a pessoa sentar no lugar do cliente para tomar as decisões. Né? Como você gostaria de ser atendido, né? Esse é um ponto. Tem até uma brincadeira aqui de primeiro treinamento de negociação que eu fiz. Eu esqueci o nome dele agora. Faz tempo. Mas ele falou assim, cara, um problema disso, quando você aprende a negociar. E negociar não é levar vantagem. Negociar é você realmente entender e chegar num acordo que seja bom para todos os lados. Para ambos. E isso que é o segredo bom da negociação. Se você levou vantagem, você achou que fez uma boa negociação, cuidado. Se você é seu cliente mesmo, você não fez uma boa negociação. E se também fez um negócio que é ruim para você, aí você tem certeza que você fez uma péssima negociação para você, né? Então, achar esse ponto de equilíbrio é muito difícil. E aí ele brincava com a gente e falava assim, ó, você vai ver que quando você for atendido, quando você for comprar uma simples roupa, se não vir um vendedor que realmente esteja preocupado e te atender e entender seu desejo, você vai começar a perder o gosto de comprar. E quando você chega em um lugar que te atende como você gostaria de ser atendido, você vai ver que você compra e sai feliz. Então, esse é o segredo do negócio. Quando você está na frente do seu cliente, imagina como que ele está saindo, se ele está saindo feliz ou não, que é o jeito que você gostaria de estar saindo. Então, isso vai fazendo diferença no seu jeito de pensar e de encarar como poder atender seu cliente da melhor maneira possível. Isso, para mim, faz muita diferença na hora de você tomar as decisões. E isso vem de propósito. Eu tenho uma frase que o Paulo, que já trabalhou com a gente, trabalha com a gente até hoje, né, Paulo? Mas não diretamente. Não diretamente, mas trabalhamos juntos. Somos parceiros de muitos anos, de muitas viagens aí da vida. Sim. Mas um ponto que a gente sempre fala, né? Eu falo assim dentro da empresa, faturamento é consequência. Isso aí. Tem que acreditar nisso. E o que move a Nutripura é muito mais o propósito das pessoas de querer fazer algo diferente dentro da pecuária e atender. E agora nós estamos indo mais longe. A gente quer colocar uma carne de qualidade na mesa do consumidor do mundo inteiro, que seja respeitada, que tenha uma pegada sustentável, que seja nutritiva, que tenha uma pegada social. E os nossos clientes querem a mesma coisa. Então nós estamos nesse propósito que é muito mais forte que qualquer outra coisa. E aí, a consequência disso, obviamente, que vai ser o crescimento do nosso cliente e vai ser o nosso crescimento. Mas que vai trazer realização para nós, para o nosso cliente, é conseguir colocar essa carne onde a gente quer e que ela seja conhecida pelo trabalho que a gente faz lá atrás da porteira e que isso seja conhecido pela população como um todo. Então, o propósito para mim que vai movendo tudo isso. Agora, também, se você estiver no vermelho, não está conseguindo pagar as contas, chega em casa, falta o pão... Aí, meu amigo, aí eu garanto para você que nem sempre dá para pensar assim. Tem que realmente ter uma visão de longo prazo muito bem elaborada para você apostar e fazer com que as coisas aconteçam, né? Mas com certeza o que vai te trazer prazer na vida é isso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Legal. Igual o seu Chiro falou aquela vez, né? Em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. É isso aí. É isso aí. Porque assim, às vezes a gente quer entregar, fazer trabalhar pelo propósito, mas esquece de fazer as coisas básicas, que são a gestão do negócio e a gestão das pessoas que você trouxe lá no início, né, cara? Então, até para quem está ouvindo a gente, o que tem empresa, ou que é produtor, enfim, né, cara? Pô, não pode deixar de fazer isso, né? Porque assim, igual a gente, eu lembro da época que a gente estava trabalhando, que eu estava trabalhando lá, né? E acho que é assim até hoje, obviamente, mas fala-se muito que o produtor não faz gestão, né?
Só que vocês sabem que isso é importante para ele. Exato. Uhum. Então, cara, desculpa o palavrão, mas F se ele não quer fazer. Ele tem que fazer, porque faz parte do negócio. Então, se você conhece o foco dele, você sabe que ele quer manter aquela propriedade para sempre, Sim. que os filhos, os netos deles Estejam envolvidos no estejam negócio, envolvidos né? no Que tem negócio. associação. Não adianta nada se essa fazenda acabar daqui 10 anos. Uhum. Não adianta nada, não valeu a pena, né? Agora, vocês sabem que se ele não fizer gestão, ele tá fadado a não continuar o negócio dele. Então é muito mais do que, né, vender o produto lá. Muito mais. A gente nem falou aqui o que vocês vendem, né? Mas não é isso. Não, e você levantou a bola, eu não posso deixar essa bola na minha frente, né? É. A gente não tem o poder de mudar as pessoas. É isso aí. A gente tem o poder de mudar nós mesmos. É isso aí. Onde eu aprendi isso? Do rapazinho lá que falou faz mais de século, Dale Carnegie. É isso aí. E esse, para mim, é um ponto fundamental, né? Então, normalmente a gente chega e mostra e tenta não tem tentar. Coloca a gestão dentro da fazenda do cliente, porque é importante para ele e porque é importante para nós. E se a gente não tomar isso como responsabilidade nossa também, aí vira muleta. Eu não consegui entregar porque ele não quis colocar a gestão. Eu vou viver os 100 anos e não vou conseguir entregar aquilo que eu coloquei para mim como propósito. Então, a gente não pode colocar a culpa nos outros. Mude você, mas faça acontecer. Para mim, isso tem que ser foco dentro de cada um que está dentro da Nutripura, independente do cargo que ocupa. Faça cada dia melhor, seja melhor hoje que foi ontem, e não coloque desculpas para você. Normalmente as pessoas colocam desculpa do não sucesso. É a pior coisa do mundo. Procure motivos para você explicar o seu sucesso. Aí fica tudo mais fácil. Sim. E normalmente ele está nas suas atitudes, nas suas ações, no seu jeito de encarar a vida e no seu jeito de reverter situações às vezes difíceis. Sim. Então, vai para cima que está certo, com consciência e gestão. Sim, Você falou ali atrás, Luciano, pessoas, pessoas e pessoas, né, cara? A gente vive numa época muito complexa, né? Assim, em qualquer não é só no agro, né? Em todos os setores, todo mundo fala, estamos com uma escassez, não temos pessoas para ocupar determinadas vagas. Uhum. Como engajar a turma? Porque assim, isso está na sua cabeça, né? Hoje isso é uma cultura dentro da empresa, mas tem gente que está chegando lá amanhã e que vem com outro pensamento, talvez, né, até oposto ao que você está falando aí. Como que engaja essa turma, cara? Como que transfere isso para eles, velho? Esse é um trabalho que realmente ele não é fácil, eu fico perguntando assim, né? A gente abriu a Nutripura, hoje sou CEO, quem que me motiva? Eu tive que procurar minha motivação para fazer o negócio acontecer. Mas isso não quer dizer que as pessoas vão fazer isso também, não é isso. Mas só estou falando que a motivação não é algo que você faz em poucos segundos ou numa palestra de 10 minutos. Não é bem assim. Todo mundo sai com aquela vibração, mas aquilo pode durar uma partida de futebol, pode até funcionar. Mas um campeonato inteiro, não é bem assim que as coisas funcionam, principalmente se você quer uma empresa que seja duradoura. Então, você trazer as pessoas para poder entender quais são os principais valores da empresa e o propósito da empresa, que elas engajem com isso facilita esse processo. Obviamente que não resolve, mas isso facilita esse processo. Então, a gente busca bastante isso, deixar claro o que a gente tem como princípio, quais são os nossos valores e quais o propósito que a gente tem para poder tocar o negócio, para que as pessoas que pensam parecido possam juntar com a gente e fazer com que isso aconteça. Esse problema de pessoas, realmente ele existe. Agora, uma coisa que me preocupa muito, de verdade, que mais me preocupa, é se o problema for só meu. Quando o problema é só meu, aí eu falo... Aí é BO, né? Aí eu perco noite de sono, o problema de todos. Se o problema é de todos, eu chamo de oportunidade. Então, para mim, isso é uma oportunidade. E quanto mais difícil for o negócio, mais fácil é de você se destacar dentro do negócio. Porque se a média está para baixo, o destaque está mais fácil de alcançar. Então, eu enxergo já isso como motivo para eu poder tocar para frente e estar do lado das pessoas boas, que sempre vai ter pessoas boas. Isso não vai acabar nunca. Então, eu espero que a gente possa ser referência como empresa para que as pessoas boas possam estar junto com a gente. Então, esse é um ponto para mim fundamental, para eu não ficar chorando e falar, a partir de amanhã
eu vou olhar isso, que a nova geração é isso, que é isso nada. Eu fico imaginando o meu avô quando viu a nova geração. Aham. Falou, esse mundo tá perdido, meu Tá neto. perdido. Aham. E você também tá no meio dele, né? E eu era essa nova geração lá naquele momento. Um isso aí. simples fato de ter um cabelo comprido naquela época, meu Deus, Você tá louco. era algo de outro mundo. O mundo tá perdido. E não é bem assim. Então eu acredito, continuo acreditando nas pessoas. Eu acho que, obviamente, que eu enxergo que o Brasil podia ser diferente, Sim. que a educação podia Sim. ser muito melhor, que princípio podia valer um pouco mais dentro Demais. do negócio. Eu não sei também te falar, eu não tenho essa consciência que se na época lá atrás tudo tinha um princípio muito claro, porque hoje qualquer escorregão que você tá na mídia em Sim. 5 segundos. Sim. Na época era mais fácil de esconder. Então eu não sei se isso para mim isso vem da população. Desde a época de Jesus já tinha os caras que não tinha muito princípio, né? Sim. Então acho que isso é da população Até como mais, um todo. talvez. Talvez até mais. Então, para mim, eu não vejo isso como um obstáculo. Ou talvez seja até um obstáculo, mas que é possível você superar. Agora, uma coisa que eu sempre acho que motiva as pessoas. Eu nunca saí de casa para ir trabalhar no Tripura com o T maiúsculo baixo. Uhum. Nunca. E se em algum momento eu tenho uma decepção, que é normal, é muito normal, eu treinei meu cérebro a superar isso em poucos segundos. Então, igual tem o jeito de você ajustar seu cérebro para aprender a escutar, e é difícil, eu treinei meu cérebro de alguma maneira, não sei como, que na hora que vem a dificuldade, que eu quero desanimar, eu dou um jeito de mudar rápido para a solução. Eu não sofro tanto tempo assim com os problemas que eles sempre vêm. Então, esse é um jeito que eu achei de me motivar constantemente. Então, quando eu estou com a nossa equipe dentro da Nutripura e tem qualquer problema, a gente sempre tenta achar a solução e sofrer menos com o problema. Uhum. Esse é um jeito. E a turma adora isso. Por quê? Porque os problemas precisam ser resolvidos e quando são resolvidos, ele traz paz. Sim. O Laércio, que é um dos nossos Aham. conselheiros, falou isso. Falou, o que me traz paz é a entrega. É. E o time é movido a ter entrega. paz com a entrega. Sim. Então, comemorar a entrega e dar condição para as pessoas entregarem, para elas se sentirem importantes, para que elas possam se sentir importantes, isso é um jeito que motiva. Na minha concepção, é um bom jeito de motivar. Traz pessoas que realmente querem entregar, traz pessoas que você dá condição para entregar aquilo que ela quer fazer e depois, de alguma maneira, você comemora aquela entrega. Para mim, esse é o jeito que eu faço e que eu vivo. Sim. E acho que funciona bem, tem funcionado bem. E eu vejo que assim, e é uma maneira muito prática também, que a gente não tem ideia do quanto acontece com um empresário, com um gestor de qualquer área, não é só no agronegócio, né? Quando o cara está diante de um problema, ele faz igual o computador, né? Trava. E ele fica remoendo aquele negócio ali, assim, ó, fica processando. E o tempo de resposta que é exigido hoje, de você, ok, e é uma mudança não só de mudar a pergunta, de ficar, tá, ok, qual a solução? O que nós podemos fazer para superar essa questão? É uma questão de mudar a nossa atitude. Porque não adianta também eu fazer uma pergunta para mim e falar assim, não, ok, aconteceu tal problema. Como eu vou resolver? Mas eu ainda estou digerindo aquela situação emocionalmente, eu não estou pronto para achar uma solução. Eu não estou pronto para achar a solução. E como o Luciano mesmo disse, assim, Paulo, a função de manter uma equipe envolvida e engajada, os profissionais bons, né? Bons. Uhum. Se ele não perceber que ele está crescendo, e quando eu falo crescendo, não é só grana, não é isso. É crescendo como profissional, como gente, como homem, como mulher, como assim, ó, cara, a pessoa está percebendo que ela está elevando a capacidade dela de entrega, cara, você pode fazer o que for. Esquece, né? Ele não vai se manter motivado com a entrega. Ele não vai se manter motivado. E essa é uma responsabilidade intransferível. Uhum. Não é o RH que faz isso. Uhum. O RH pode tentar ajudar, né? Mas não é papel do RH, é papel do gestor que está ali. Porque a gente está falando com o Luciano, agora está como CEO do negócio. Cara, a gente está falando com o cara que coordena, é o responsável total pela cultura. Se o CEO não tem essa mentalidade, poxa, aconteceu outra coisa, como é que nós vamos resolver? Para envolver o pessoal na entrega, na construção, meu amigo, não adianta você fazer todos os movimentos de endomarketing. Porque se o cara não percebe que ele está crescendo, e o que faz a gente crescer é superar desafio. Sim. Cara, é superar desafio. Porque daí você renasce.
Você sai diferente. Você vai para frente e é triste demais quando a gente vê assim, aquele profissional que ao invés de ele focar realmente em fazer o negócio dele crescer, porque vai exigir ele crescer também. Sim. Para ele poder reter as pessoas boas. Cara, é muito triste ver o cara tentando manipular o time para que eles não olhem para fora. Por quê? Porque não está mais crescendo. A empresa é obrigada a crescer, o profissional é obrigado a crescer. Se não, meu amigo, não tem como você reter gente boa. É como tu disse, né? Para qualquer mercado. Falta gente? Ih, demais. É uma baita oportunidade. Exato. Porque o cara que é muito bom e ele encontra um lugar que é bom, que ele pode crescer, meu amigo, os caras fazem tudo assim, ó, fila. É isso aí. Isso me lembra um episódio que eu gravei uma vez com um neozelandês, que ele abriu aquelas fazendas de leite lá na Bahia. E ele falou uma coisa muito legal, porque assim, a hora que ele foi lá, imagina, você... Na Bahia? Um monte de neozelandês chegando no interior da Bahia, em Jaborandi, se eu não estiver enganado. Pra produzir leite. Tinha pé nenhuma lá naquele lugar, né? E a turma fala assim, vocês estão loucos, vocês vão abrir esse negócio aqui, não tem gente, não sei o que, blá, 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 blá. E ele falou a mesma coisa que você, Luciano. E eu lembrei disso agora. Ele falou assim, a gente faz umas coisas aqui, que a gente trouxe, obviamente, de lá, mas no fim do dia a gente tenta entender as pessoas, né? E dar uma condição de trabalho para elas, para que elas consigam executar o serviço e, obviamente, tirar os frutos, colher os frutos desse crescimento. Então, eu não sei os meus vizinhos, mas tem uma fila de gente aqui querendo trabalhar comigo. Então, alguma coisa a gente está fazendo certo. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Quer dizer, você cria um ambiente, né, para que as pessoas sejam valorizadas, porque acho que até tem uma pesquisa da Dale que fala, né? Assim, o dinheiro não é o motivador principal, ele é importante. Ele é importante. Não tem dúvida que ele é, mas ele não é o motivador principal, né? E quando você fala isso, e lembrando do que ele falou também, eu falei, cara, faz sentido, porque você dá todas as condições para eles poderem se desenvolver. E aí medir né, a entrega e tudo mais para ele poder sentir que está crescendo, né, seja como pessoa, como profissional e tudo mais. Né? Esse é um debate que a gente tem feito bastante na Nutripura, eu falo isso faz tempo. É muito comum o time nosso ser assediado. Claro. E eu demorei a entender lá no começo que isso era uma vantagem gigante dentro do negócio, né? E a pressa, às vezes, que não é só da nova geração. A pressa sempre existiu. Você abre a empresa, você acha que em 2 anos você tem que estar ganhando dinheiro. Só que agora não é você que está aqui. Quem está é a nova geração. E você fala, ele está com muita pressa. Mas você sai da faculdade, a primeira coisa que você queria, o que é? Eu quero depender mais do meu pai. É isso aí. Depois eu quero ganhar meu dinheiro para fazer o que eu quero. Mas, pô, e você não era ansioso também? Você não era apressado? Igualzinho. Então, o que acontece? O que a gente fala? Primeiro, você tem que ser assediado mesmo, é verdade. Então, tem uma coisa que eu sempre deixo claro cara, eu quero que vocês apareçam e que vocês virem referência onde vocês estão. Primeiro ponto. A partir do momento que vira referência, as pessoas começam a ter cada vez mais gente assediando para poder levar. Leva? Obviamente que de vez em quando leva. Claro. Mas o desafio que a gente tem como empresa é o seguinte. As pessoas estão no mesmo nível e um sai. E normalmente sai para ganhar mais, se não fica. Na hora que sai, eu falo assim, em 5 anos, eu gosto do número 5, na hora de fazer essas coisas. Em 5 anos, eu tenho que o meu time está ganhando pelo menos igual. Eu falo assim, mas é muito tempo. Não é muito tempo. Pelo tamanho da sua carreira, não. No mínimo igual, só que um detalhe, você tem que estar muito mais preparado para você continuar crescendo. É isso aí. E se você continuar crescendo, esse aqui vai falar assim, poxa, agora eu tenho que ir mais. Pois é, mas você está preparado para entregar mais? Não, não estou. Fala, então, deixa eu ir para lá. Você está pronto para entregar? Não, não estou. Então, você tem que voltar. E aí que mora o perigo. A pessoa se motiva no curto prazo e depois, na hora que vence os 5 anos, ela percebe que ela perdeu o tempo dela. Então, eu olho quem está na empresa e quem não está mais na empresa, nesse intervalo de 5 anos, como que estão essas pessoas no mercado? Como que o cliente enxerga essas pessoas? Como que eles são referência? E aí me preocupa muito se esse que está comigo aqui não for referência mais. Isso me preocupa, não é quanto que ele está ganhando hoje. É se ele deixou de ser referência ou não. Porque se ele for, ele vai continuar sempre tendo proposta para ganhar mais. E eu sempre vou ter o desafio de tornar ele cada dia melhor e evoluindo esse valor. Ele tem que escolher o que ele quer para a carreira, não eu. É isso aí. Não eu.
Sim. Então, para mim, o desafio é esse. Preparar cada vez mais as pessoas e os que saem, eu tenho que ter um tempo para ganhar igual, mas principalmente estar muito melhor que aquele que saiu. Esse é o desafio nosso do dia a dia. Muito bom, muito bom. E chegando nos finalmente aqui, Luciano, que lição, cara, que você tira de toda essa trajetória, assim? Porque não é fácil você criar uma empresa do zero, né? Passar por todos esses perrengues, né? A gente teve vários... são 25 anos já? É 2002, né? 23. 23. Vai para 24. Vai para 24 agora. Quer dizer, muita água passou aí debaixo dessa ponte, né, cara? Quais são as principais lições, assim, que você aprendeu ao longo dessa jornada sua, velho? Rapaz, essa é uma reflexão boa, né? Se eu pensar rápido aqui o que vem agora em mente, é que realmente apostar nas pessoas vale a pena. Acho que essa é uma reflexão para mim que é fundamental e que, de novo, parece tão óbvio, mas não é óbvio. Cada dia que passa, mais as pessoas têm na cabeça que não deve confiar mais. Mas elas procuram o motivo que não se deve confiar nas pessoas. E, de novo, a pessoa começa a olhar para o lado ruim da história, para o problema, e não olha para a solução. Então, sim, dá para confiar nas pessoas, é só deixar claro aquilo que você quer que essas pessoas e dar condição, né? Então, para mim, esse é o ponto crucial. Acredite nas pessoas e façam com que elas possam crescer, isso é fundamental. Nessa jornada também, alguns pontos são fundamentais, né? Hoje, por acaso, eu virei CEO da empresa. E aí, perguntaram se eu estou preparado para ser CEO da empresa. Na minha concepção, não. Mas de quem me acompanha fala que sim. Mas eu tenho absoluta certeza que o meu não eu tenho muito que aprender e mudar algumas coisas do meu jeito de fazer, porque ser CEO não é mais ser diretor da empresa na parte de marketing e comercial. São novas funções que eu dependo mais ainda de pessoas e que dependo mais ainda que o time possa tocar com a menor interferência minha dentro do negócio. Então, isso vai me ensinando coisa nova. Eu estou estudando pra caramba sobre isso. E isso é muito bom. Isso me motiva cada vez mais para poder falar, cara, parece que esse negócio, um novo jeito que eu tenho de... Parece que eu estou com 18 anos de novo. Então, sempre procura um desafio novo na sua vida, que você não vai ver as coisas acontecerem, a idade passar, você não vai ver sofrimento da sua parte, porque sempre você tem um motivo novo para poder tocar para frente. E deixa de ser um pouco, às vezes, aquele cara que fica reclamando e vai ser um cara que vai procurar a solução. Então, eu sempre procuro colocar desafios novos. E aí tem um ponto que está mexendo bastante também. O Roberto, que ele teve sempre comigo, ele ficou um ano terminando o mestrado, depois entrou, e agora ele não é mais do executivo. E em 5 anos eu não vou ser mais do executivo. A empresa vai ser tocada por alguém que espero eu que esteja comigo hoje dentro da empresa. E quando eu falo espero eu não estou dando uma certeza absoluta que vai ser. Sim. Pode ser que eu tenha que trazer gente de fora. Claro. Mas só tem um jeito de eu trazer uma pessoa de fora. Se eu não tiver competência suficiente para fazer o sucessor. Não é porque as pessoas não vão dar conta de ser. Eu não estou terceirizando a culpa. É se eu não ter conta de preparar a sucessão. Então, olha o desafio que a gente tem novo na história. E quando você começa a imaginar, e isso é um outro ponto importante, que daqui 5 anos eu não estarei mais aqui dentro da empresa, e eu quero que a empresa continue, é um desafio novo na sua. E a sua decisão começa a mudar. Porque aí, até pouco tempo atrás, eu falava, faça, se não faz, deixa que eu faço. Se eu continuar fazendo isso, daqui 5 anos, Tá louco. como que eu falo deixa que eu faço? Não tem tem como. como. Apesar de hoje eu não dar conta de fazer Sim. tudo, mas eu ainda estou aqui. Daqui 5 anos eu não estou aqui. E aí eu comecei a entender como que o jogo passa a ser muito mais gostoso quando você vai pondo desafio e vai também se desligando de velhos hábitos. É o tal do renascer constantemente. E isso motiva pra caramba, e isso me faz pensar diferente, desbloquear o cérebro, começar a pensar coisas novas, e isso vai me deixando cada vez mais jovem nesse sentido. Então, acho que esse é um ponto que tem me agradado bastante, essa ideia de 5 anos deixar uma empresa bacana, pronta para poder ter uma sucessão muito bem feita, independente dessa sucessão se é para filho. Não interessa, a sucessão é da empresa. Aqui não é a sucessão do CPF mais. É da empresa. Não tem que ter filho, não tem que ter ninguém, tem que ter alguém com competência para fazer com que isso toque, que tenha os mesmos princípios, a mesma cultura da empresa. Então, isso vem acontecendo dentro da empresa e é um desafio gostoso que eu estou convivendo com ele constantemente. E isso tá bom, né? E quando as pessoas falam de sucessão, às vezes as pessoas confundem um pouco o que é sucessão, né?
E sucessão não necessariamente tem que ser de pai para filho. É de vida. E aí que vem o seu Jorge fala isso, né? Legado não é aquilo que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas, independente de quem. Então isso para mim é algo que eu gostaria de levar para frente e que eu gostaria de entregar para as pessoas no futuro próximo aí, essa vontade de fazer com que o mundo ele possa ser cada vez melhor, independente para quem, independente do pessoal. E isso faz muita diferença, isso faz total diferença. E você falou lá atrás um pouco também, que eu não posso deixar de comentar isso, que qual que é o prazer de entregar uma empresa como a Nutripura e tal? Cara, é uma realização, mas não é aquele negócio assim que você fala, poxa, Luciano, você construiu uma empresa bacana e tal. Não construí. Quem construiu isso foi um monte de gente. E se eu começar a citar quem participa disso, é muita gente que constrói um negócio, você vê que você é só um mero detalhe dentro do jogo. E não é longe de ser o principal detalhe. A gente às vezes acha que que chance que a gente tem que ser o cara. É apenas um mero detalhe dentro da jornada como um todo, né? Mas é prazeroso quando você entrega uma empresa e que você olha para trás, o rastro que você deixou é um rastro positivo. É um rastro que ninguém pode apontar o dedo de coisas erradas, de coisas que não deveriam ser colocadas na mesa, de aproveitar de alguma situação que não é legal. Então, acho que esse prazer são poucas pessoas que conseguem ter na vida. E quem está participando da Nutripura talvez tenha esse prazer que só quem alcança vai conseguir enxergar. Não pela construção da Nutripura, pela construção de cada um na sua vida que, por acaso, estava dentro da Nutripura. Sim. Isso faz toda a diferença lá na frente. Show. Senhor Jefferson Martins, levantamos o sarrafo aqui agora, hein? Agora velho? a coisa complicou para Agora quem vier depois. A coisa complicou para quem vier depois, meu cara. Luciano, não posso deixar de agradecer, cara, por você ter destinado um tempo aqui para trocar essa ideia com a gente. Eu acho que muito mais, né, do que falar tudo que a gente conversou aqui é mostrar que existem caminhos, né? E que basta nós entendermos isso e nos abrirmos para essas novas possibilidades, né? Eu comentava um pouco antes da minha relação com a Dale, né? Sim. Porque antes de tudo, antes de todo esse projeto aqui, eu fiz também os cursos e tal. E eu comentei, acho que o Gerson sabe disso, eu comecei o primeiro em 2013, 14. Eu comecei em 2014 e não terminei. Eu sei. E depois de quase 10 anos que eu fui fazer o Delcar e depois não parei mais, né, cara? Então, essa abertura que você tem de mente mesmo para participar de um negócio desse, isso tem a capacidade de mudar vidas, né, cara? Eu acho que esse é um recado muito legal, assim, que você deixou, de tipo, ó, vou desligar tudo aqui das minhas crenças que eu tinha antes para me abrir pro novo, né, cara? Isso é uma coisa muito legal. Então, muito obrigado. Parabéns por toda essa trajetória sua aí, velho. Obrigado pela oportunidade de estar trocando ideias. Vocês perceberam que eu sou um apaixonado por tudo que eu faço. Eu tenho, não só na Dale, mas no Jefferson, muito mais que uma empresa parceira, mas é uma amizade mútua, porque também a gente defende mesmo os princípios e temos os mesmos ideais. Sim. Isso ajuda bastante. Como também sou parceiraço da Agro Resenha também, né? Sempre eu acho que fui um dos incentivadores do Paulo. Falei, cara, vai atrás do seu sonho que você tem capacidade para isso, ele tem mostrado. Então, eu costumo dizer assim, para ficar como mensagem final, para você ter oportunidade da vida, basta estar vivo. É isso aí. Então, vamos para frente que Deus está do nosso lado e vamos que vamos. Amém. Muito obrigado também, Luciano, assim, Paulo, por conduzir aqui o evento, mas obrigado mesmo pela confiança. A gente conversou há um tempo atrás sobre fazer uma série do podcast, né, para o agro, justamente para desmistificar um pouco sobre o impacto que o agronegócio tem na vida de um monte de gente, na economia, e é muito legal ver, né, a sua transformação. Então, obrigado mais uma vez, porque você tem minha confiança, meu respeito como empresário, como homem, como pai, porque eu vejo a forma como você conduz as coisas que estão à sua volta. Eu acho que a gente tem que lembrar para todo mundo, né, que não existe o profissional e o pessoal. Existe um ser humano ali. E se o cara não crescer como ser humano, não adianta nada. Não adianta muita coisa, não. Não adianta nada. Não mesmo. Muito obrigado mesmo. Muito bom. E para você que ouviu ou está vendo esse episódio aqui, porque nós estamos gravando em Com vídeo, certeza. senhor Jefferson Martins. Chique? Você viu? Dele tem a bala, velho. Tenho certeza que você viu o valor em tudo isso que a gente conversou aqui com o Luciano.
Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, o Agro Resenha, né? Todo esse projeto que ele vai crescer na medida que você participar com a gente desse processo. Então, siga o Agro Resenha em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, enfim, todos a gente está por lá, né? E acompanha, né, enfim, todo o processo que a gente está fazendo aqui, porque é só o início de uma grande temporada de episódios, que é daqui, você viu como é que começou, né? Coisa complicou para Então, quem vier. a coisa complicou para quem vier. Então, a gente vai ter muitos ensinamentos, muitas coisas bacanas aqui para você aproveitar, né? E esse episódio chegou até você por causa da Dale Carnegie Training. Como eu comentei lá no início, se você está buscando melhorar o seu desempenho pessoal e profissional, né? Que são a mesma coisa, como você comentou pra gente, né? Utilizando essas técnicas, cara, que são validadas há mais de 100 anos, como nós falamos aqui, o velho Carnegie desenvolveu um negócio violento aí, né, cara? Então, mais de 100 anos dentro desse processo, então tem coisa muito boa aí. Então, para saber mais sobre a Dale, basta buscar por @Dale Carnegie Brasil. Dale escreve D-A-L-E e Carnegie, depois você vê, vai estar tudo aqui. Vai estar vai ficar difícil eu soletrar esse negócio aqui agora. Nessa hora aqui não vai ficar muito bom. Então é só buscar por Dale Carnegie Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, ou acessar o site, o www.dalecarnegiebrasil.com. Tá certo? Pessoal, obrigado de novo. Mais uma vez. Junto. E sempre terminamos os nossos episódios com aquela frase de muita sabedoria, né, seu Luciano Rezende? É isso aí. Se chover, não precisa molhar a horta, não. Tá bom? Preparem para molhar nos próximos meses. Que agora chegou a seca. Agora chegou chegando. Muito bom. Grande abraço. Valeu, um abração, pesado.